Moral e ética. A gente costuma usar essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas e se a gente descobrisse que, na verdade, elas são duas ferramentas completamente diferentes para navegar pela vida? Pensa assim: uma é a nossa bússola interna e a outra é um mapa social. Entender essa diferença pode ser a chave para responder aquela grande pergunta. Afinal, como a gente deve viver? Pois é, essa confusão é super comum. A gente fala em crise de ética ou falta de moral e mistura tudo. Mas é quando a gente para e separa esses dois conceitos que uma tensão fundamental aparece. É o conflito entre o que a nossa consciência diz que é o certo e o que a sociedade espera da gente. E é bem aí, nesse meio de campo, que a vida acontece de verdade. E aqui a gente chega na nossa imagem central. A moral é a bússola, sabe? Ela aponta para um norte que só a consciência de cada um conhece. Já a ética é o mapa, que mostra as estradas, as cidades, as regras do lugar onde a gente vive. O grande desafio, e é aqui que a história fica interessante, é o que fazer quando a bússola aponta para uma direção que o mapa diz que é proibida. Então vamos começar pela moral, a nossa bússola interna. É tipo aquela voz lá no fundo, o tribunal da consciência que existe dentro de cada pessoa. Numa sociedade que se guia por essa bússola, o que importa mesmo não são as regras do lado de fora, mas a convicção pessoal e o senso de dever de cada um. O interessante aqui é que todos esses pilares apontam para dentro, para o indivíduo. A autoridade moral não vem de uma lei escrita ou de um governo, não, ela vem de dentro. É a razão e a consciência de cada um que se tornam o juiz final do que é certo e do que é errado. E o grande herói dessa ideia toda, claro, é Sócrates. Ele não saía aceitando as leis de Atenas só porque elas existiam, de jeito nenhum. Ele questionava tudo, consultando essa voz interior que ele tinha. Dá para dizer que Sócrates confiava muito mais na bússola dele do que no mapa de Atenas. E essa atitude de colocar a convicção pessoal acima da regra social foi tão radical que, no fim, custou a vida dele. Muitos séculos depois, o filósofo Immanuel Kant pegou essa ideia e levou ao extremo. Para ele, uma ação só é moral de verdade se for feita por um único motivo, porque é o dever. Não é sobre devolver uma carteira porque se espera uma recompensa ou por medo de ser pego. Não. Para Kant, a única atitude moral é devolver a carteira simplesmente porque esse é o seu dever, e ponto final. É uma moralidade de intenção pura. Tá, mas como saber qual é o dever? Bom, Kant criou uma ferramenta para isso, o imperativo categórico. É basicamente um teste. Antes de fazer alguma coisa, tipo mentir para se safar de um problema, a pergunta é: seria bom viver num mundo onde todo mundo mentisse sempre que fosse conveniente? Se a resposta for um grande e sonoro não, então a ação é imoral. Simples assim. Só que aí vem o problema, né? Essa moralidade é tão pura, tão focada só na intenção, que os críticos dizem que ela simplesmente não funciona no mundo real. Aquela frase, mãos limpas se tivesse mãos, captura bem a crítica. É um ideal tão abstrato, tão perfeito, que a pessoa corre o risco de ficar paralisada, sem conseguir agir no mundo de verdade, ignorando toda a complexidade da vida. Ok, se a moral é a bússola, como a gente se orienta no terreno? É aí que entra a ética, o mapa da vida social. A ética não olha para dentro, ela olha para fora, para as estradas, cidades e regras que a sociedade construiu ao longo do tempo. A própria palavra ética já nos dá uma pista. Ela tem a ver com costumes, hábitos. A ética não está tão preocupada com o que uma pessoa deveria fazer no mundo ideal. Ela quer entender como as pessoas de fato vivem e se comportam em comunidade. É o estudo dos nossos costumes coletivos. E olha que interessante, a ética não é fixa. Os mapas mudam com o tempo. Pensa só, o que era um pecado gravíssimo na Idade Média, como casar com um parente distante, hoje em dia ninguém nem liga. O modelo de vida ideal do século XIX hoje parece super datado, e certas demandas éticas que hoje são fundamentais, como a igualdade de gênero, eram impensáveis no passado. A ética é histórica. E o grande pensador por trás dessa ideia do mapa social foi Hegel. Para ele, liberdade não é só um sentimento ou uma ideia abstrata na cabeça. Afinal, de que adianta alguém se sentir livre nos pensamentos se vive sob uma tirania? A liberdade de verdade, ele dizia, precisa ser concreta. Ela tem que ser construída nas leis, nas instituições e nos costumes do nosso mundo. E como essa liberdade vira realidade? Hegel aponta para 3 áreas da vida. Começa na família, nas nossas relações mais próximas. Depois vai para a sociedade civil, que é o mundo do trabalho, da economia. E chega no seu ponto mais alto no Estado,
que, com leis e direitos, deveria garantir a liberdade de todo mundo. Para Hegel, a ética não está flutuando por aí. Ela está nessas estruturas da vida real. Ok, então a gente tem a bússola da moral e o mapa da ética. Mas e se tentarmos navegar usando só um deles? O que acontece quando uma pessoa decide ignorar o mapa? Ou quando uma sociedade inteira ignora as bússolas individuais? Bom, é aí que a coisa fica perigosa. Olha só o que acontece nos extremos. De um lado, quem segue só a bússola da moral pode acabar flutuando num idealismo tão abstrato que não consegue agir no mundo real. É como ignorar o mapa. Do outro lado, quem segue só o mapa da ética pode virar um robozinho seguindo as regras sem pensar, mesmo que o caminho leve direto para um abismo. Resumindo a ópera, a moral pura sem o mapa da ética não tem força para transformar a sociedade. E a ética pura sem a bússola da moral para cutucar e desafiar pode virar uma prisão de costumes onde ninguém mais questiona se as regras são justas ou não. Então, qual é a saída? A solução, claro, não é escolher um lado, é encontrar um jeito de usar os dois juntos. A gente precisa de uma síntese, de uma combinação. Pensa bem, é a combinação ideal. A gente precisa da bússola moral de cada um para questionar as regras e lutar por um mapa melhor. Mas a gente também precisa de um mapa justo, um Estado com leis claras que proteja o direito de cada pessoa a poder seguir a própria bússola. E no fim, tudo volta para a nossa metáfora inicial. Ela resume tudo perfeitamente. A bússola da moral dá a direção, o norte. O mapa da ética mostra o terreno, os obstáculos, as regras do jogo. Tentar navegar sem um dos dois é a receita certa para se perder. E no final das contas, a pergunta que fica não é só para os filósofos, é para todo mundo. Num mundo com mapas cada vez mais complexos e que mudam o tempo todo, como é que a gente faz para manter a nossa bússola apontando para o verdadeiro norte? Essa talvez seja a jornada de uma vida inteira.